Muito amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos revivendo um momento maravilhoso na igreja cristã, que é a celebração dos 503 anos desde que aconteceu a reforma teológica do servo de Deus, Martinho Lutero. E estamos aqui para agradecer a Deus e também para reafirmar esta verdade fundamental do Evangelho, de que o justo viverá por fé. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos invocar a presença do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos um hino. Vamos orar. Amado Pai Celestial, o teu coração de amor se revelou e se fez presente pela encarnação do teu Filho unigênito Jesus Cristo aqui no mundo. E ele deu a vida por nós. E agora o teu coração de amor se revela no Evangelho, afirmando que todos nós que cremos em Jesus e na sua graça de perdão e salvação eterna, nós também somos teus filhos, membros da tua igreja e herdeiros das promessas bem-aventuradas e eternas. Senhor amado, reconhecemos as nossas culpas, a nossa indignidade e a nossa pecaminosidade diária. Lamentamos profundamente e nos arrependemos, mas nos alegramos porque em ti está o perdão. Confirma-nos a graça do teu perdão em Cristo também neste momento. Restaura-nos a paz e a alegria da tua salvação, bem como o poder para continuarmos a viver apegados ao Evangelho e vivendo uma vida de confiança e amor agradável a ti em todo tempo e em todo lugar, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo reine em seus corações. Amém. Vamos à leitura do Salmo 46, um dos salmos também mais preferidos do reformador Martinho Lutero. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Cantemos mais um hino. Para este momento de reflexão na Palavra de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Amém. Muito amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todo profissional que se forma num curso ou na universidade, para exercer bem a sua profissão, precisa sempre se atualizar, se reciclar, e aí vai ter confiança, segurança, percepção para ir à frente com a sua vocação. E assim também acontece na vocação cristã, que é a mais importante aqui deste mundo. Esta vocação começou pela graça de Deus no nosso batismo, mas o próprio Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, de forma que o Evangelho é uma necessidade urgente e diária para a nossa vida cristã, para exercermos esta vocação numa fé ativa em amor até o fim, para que não aconteça aquilo que, por exemplo, aconteceu com a maioria do povo de Israel no deserto, que depois de Deus ter revelado o seu amor e libertá-los da escravidão do Egito, e agora por amor também os queria guiar pelo deserto e lhes dar não só a terra prometida, mas o descanso eterno. Em Hebreus 4 diz que a maioria decaiu e morreram pelo deserto e não entraram nem na terra prometida, nem no descanso eterno, porque a palavra que receberam, não a receberam acompanhada pela fé, não conseguiram absorver
a presença amorosa, graciosa e o cuidado amoroso que Deus dispensaria para com todos eles. Não acreditaram. A mesma coisa quando Jesus estava exercendo seu ministério profético aqui no mundo, pregando, ensinando, fazendo milagres de toda sorte, chegou a dizer em caráter universal: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas não conseguiram perceber que em Jesus estava a revelação do amor verdadeiro do Pai, o Deus conosco, o Emanuel. E Jesus tristemente, mais adiante, repetiu as mesmas palavras que o Senhor já dissera através do profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas de homens. Também algo triste aconteceu com a igreja de Éfeso, que era uma igreja viva, ativa, e receber até a carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, dizendo que Jesus, o Senhor, subira ao céu, levara a escravidão do pecado, da morte e do inferno consigo, e dera dons à igreja, sendo o principal o dom do ministério da palavra. E, no entanto, para eles viverem a sua vocação numa unidade de amor, eles precisavam receber esse ministério da palavra continuamente, e cada um sendo uma coluna, sendo uma junta, um ligamento de unidade entre si. Mas tudo começou a se perder por vaidade, por negligência, por animosidade, por ostentação e muito ritualismo, tradicionalismo, a tal ponto que a cabeça Cristo, em Apocalipse 2, teve que dizer-lhes claramente: você abandonou o seu primeiro amor. E, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho agora no reformador Martinho Lutero. O que era a vida dele antes? Ele também tinha o seu batismo, mas a educação cristã que recebera fora em preceitos humanos, decretos papais, da tradição imposta pelo papado à igreja. Isso o estorvava, e bem como toda a igreja, de apreender o amor de Deus que em Cristo, mediante a fé, nos salva. E por isso, naquela situação também, aquilo que transmitia os seus lábios era uma adoração sem coração, porque não havia o amor de Deus encarnado nele mediante a fé. Era um culto e uma vocação vã. Por isso nós claramente podemos dizer que a obra da reforma, que aconteceu primeiramente no reformador e do reformador, no contexto da igreja, foi uma obra maravilhosa e extraordinária da graça de Deus. Vejam, a partir do momento que a graça de Deus se manifestou através das Escrituras e lhe abriu o entendimento de que o justo viverá por fé, ou seja, de que ninguém é declarado justo, santo e salvo por obras humanas, mas Deus declara o pecador justificado unicamente pela sua graça mediante a fé em Cristo Jesus. A partir do momento que ele recebeu essa pregação do Evangelho,
e absorveu para si em fé e nela permaneceu, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mudou aquilo que era a sua alma, a sua mente, a sua vida. E ele passou o restante da vida exercendo a sua vocação cristã de pastor e professor das Escrituras, com vistas a repartir esta graça do Evangelho, da salvação pela graça mediante a fé, a outros mais. E chegou até nós, e nós hoje também estamos beneficiando desta graça de Deus, desta mensagem pura e cristalina do Evangelho. E como o próprio reformador afirmou depois em testemunho, naquele momento, senti-me exatamente como se tivesse nascido de novo. Antes disso, eu odiava a expressão justiça de Deus. Agora eu a amo. Essas palavras do apóstolo Paulo abriram para mim os portões do paraíso. Resultado, durante o resto da sua vida, foi de paz, alegria, esperança, confiança e melhor, como já dissemos, ele se tornou um instrumento vivo nas mãos de Deus para promover a pregação do Evangelho da salvação pela fé na graça de Deus a muitas e muitas pessoas mais. Mas isso também acontecera, meus irmãos, lá na igreja de Tessalônica, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,13, que ele estava muito feliz e grato a Deus, porque eles receberam a palavra, como de fato é a palavra de Deus, a qual estava prosperando naqueles que creram. Aos Filipenses também, o apóstolo Paulo no capítulo 1, ele diz que ele dá graças a Deus, porque eles haviam recebido a mensagem do amor de Deus, e como resultado, estavam participando da graça da proclamação do Evangelho com ele, mesmo em meio a tantos momentos difíceis de tribulação. E agora ele ora para que esses cristãos cresçam no conhecimento do amor de Deus, do Evangelho, com toda a percepção, para que continuem a serem participantes ainda mais efetivos desta graça da proclamação do Evangelho. Meus irmãos, Jesus tinha dito aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A saída é essa. Se nós não tivermos pelo Evangelho, que precisa chegar a nós diariamente na pregação, no ensino, e ser percebido, e esse amor ser encarnado dentro de nós não conseguiremos servir a Deus. Será um culto e um serviço só de lábios e não com o coração. E nós também não conseguiremos ser efetivos proclamadores do Evangelho da graça a outros, porque em nós falta a dinamis, o poder, a motivação, a alegria, a paz, a confiança e a esperança para compartilhar dons estes que só nos vêm pelo Evangelho. Que assim então nós, meus irmãos, continuamente crescendo no conhecimento e na percepção do amor e da sabedoria de Deus pelo Evangelho, possamos ser encontrados sempre em paz, jubilosos, confiantes e cheios do amor de Cristo, a fim de sempre oferecermos um culto aceitável a Deus e exercermos ativamente a nossa vocação cristã a favor da salvação de outras pessoas, pela graça da proclamação do Evangelho. Amém. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.